pode parecer um pouco estranho, né? Não é tão natural a gente ouvir uma palestra, ou mesmo às vezes ter aula com uma pessoa que foge um pouquinho dos padrões físicos, digamos assim, mas vocês vão entender e vão achar isso tudo tão natural quanto eu acho. O primeiro dos questionamentos que a gente tem que fazer, eles se referem à primeira pergunta. Por que lutar é preciso? Por que a luta de cada um de nós, ela se faz necessária? A minha história, ela se inicia, né, como a de toda a minha família. Somos provenientes da cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, né? E fomos para Franca no ano de 1984. E como quase todas as famílias que lá chegam em Franca, né, visavam aí uma busca, uma forma de encontrar um destino um pouco diferente do que propriamente teríamos, né, se a gente continuasse com uma situação de poucas oportunidades de trabalho, tanto para mim quanto para minha família. Eu venho de uma família grande, né? Somos aí em oito irmãos, né? Acho que, como a maioria de vocês aqui, ou a maioria dos migrantes do estado de Minas para a cidade de São Paulo como um todo, né? Tivemos uma origem humilde, uma origem de mais dificuldades financeiras, né? E baseado nessa situação, chegamos o que eu tinha em mente assim que isso tudo começou. Qual era a esperança que a gente tinha que trazer? O que eu podia vislumbrar de esperança? O que eu podia esperar como futuro, né? Não existia uma expectativa muito grande. Eu não tinha sobre mim tantas expectativas, né? Não se esperava que eu chegasse tão longe. Até porque, pessoal, como boa parte de vocês aqui, somos egressos de escola pública, né? E nesse caso, pessoal, a questão da escola pública, ela se faz muito decisiva. Porque a gente está falando de um ensino não tão focado, o ensino ele não é com a preocupação de formar a pessoa, de formar o estudante, e isso normalmente não leva essa pessoa a se formar um profissional de ponteira, um profissional de destaque, né? O que a escola propriamente dita, ela costuma trazer, a escola pública, ela busca, né, apenas a formação básica, a formação mínima aí que cada um de nós requer, porém não está preocupada em fazer com que a gente tenha uma fonte de conhecimento que dê para a gente escolhas. A gente não consegue saber, isso aconteceu comigo, a gente não consegue saber para onde vai, a gente não consegue ter. Durante o período escolar, a gente não consegue saber que rumo a gente deve tomar. E essas dúvidas pairavam muito sobre a minha cabeça. Então percebam, pessoal, que eu não tinha tantas possibilidades de escolha. Eu estava envolvido em todo um processo, mas não tinha tanta possibilidade de escolha. O que eu esperava de mim como profissional ainda era quase nada. Eu achava basicamente que o meu futuro estaria circunscrito à questão de um trabalho em fábrica de calçados na área de produção, que era o que eu fazia. Acho um trabalho muito digno, mesmo. Acho que
precisamos sim de pessoas que trabalham nessa área, que gostem de trabalhar nessa área. Só que eu especificamente não gostava. Então eu pensava, né, e sempre busquei, desde aquela época, sedimentar o meu caminho para que eu conseguisse ter um futuro diferente, um futuro um pouco mais próximo daquilo que eu esperava para a minha vida. Então, continuando o questionamento, por que lutar é preciso? No ano de 1994, eu acabei, em alguns exames, né, eu acabei descobrindo que eu tinha uma doença degenerativa e progressiva chamada distrofia muscular de Becker. Essa é uma doença que diminui a força muscular por falta de uma proteína que o músculo tem, né, que o músculo necessita. Essa proteína, a falta dessa proteína, né, meu corpo produz mais ou menos 50% dessa proteína. Uma pessoa considerada normal, o músculo, ele necessita de 100% dessa proteína. Então a falta dessa proteína no músculo, ela prejudica e faz com que a pessoa não tenha condição de andar. E o músculo, de uma forma geral, do corpo como um todo, ele diminui a sua força, né? E o que faz com que a pessoa acabe tendo que usar, por falta dessa força, acaba tendo que usar futuramente cadeira de roda. Mas em 1994, quando eu descobri, né, quando eu tive a ciência disso tudo, foi uma questão muito problemática. Por quê? Exatamente por achar que eu teria condição de ter uma vida mais dedicada ao esporte, eu acabei tendo um choque de realidade e entendendo naquele momento que o esporte não era para mim, que eu não poderia continuar nesse rumo. Eu teria que ter um outro estilo de vida, eu teria que focar em algum outro ponto. Isso foi um pouco meio que a quebra de um sonho, né? Porque você acaba pensando que sua vida pode se encaminhar para um sentido, e tudo aquilo você já não tem mais aquele norte, você não sabe mais para onde seguir.